Então, pessoal, eu aqui estive hoje vendo os lançamentos, né, do IPA, fazendo uma verificação, e a gente gerou esses dados aqui por rúbrica, né? Rúbrica, ele tem uma classificação, despesa com aluguel, água, luz, e aí a gente vai classificando nesses grupos aqui maiores, né? Então, administrativo, água, luz, telefone, enfim, tudo que é fixo, né? Amortizações foram algumas liquidações aqui de ou parcelamento ou consórcio, alguma coisa que é a orientação como a gente deu lá no treinamento financeiro. Benefícios, NSS, FGTS, Vale Transporte. CMV é o custo da mercadoria vendida. Encargos, na verdade aqui, benefícios são Vale Transporte e Alimentação, e encargos FGTS e INSS. Impostos simples e ICMS. Marketing, que aqui só tem R$ 20, que a gente foi aqui, que a gente vê, que foi na empresa, na Musical. Tá? Prolabore, que foi lançado somente na Dourados. Salários, Prolabore, as retiradas. Né? Salários também foi só lançado na Dourados. E variável são os fretes, são as informações de, enfim, tudo que varia, assim, embalagem, tá? Que não é mercadoria, mas tem a ver com a venda. Então, aqui eu tenho, por exemplo, se a gente pegar o total de todas as lojas, 14 mil. Por quê? Porque soma tudo, tá? Quando eu somo tudo, se você ver 14.089,34 é igual a isso. Tá? Então, Tamar, Araújo, Dourados e Musical. Um detalhe, aqui são as receitas por loja. E aqui só está dando 516 mil. Por quê? Porque até agora a gente não tem o número da Dourados. Não foi passado. Eu vou considerar aqui 500 mil, só para efeito de cálculo, né? Mas a gente precisa ter esse número certinho. E aqui, alguns detalhes. Eu vou fazer assim um negócio, só para a gente ter uma ideia, não ficar passando. Aqui foi o total da Araújo, Dourados, Itamar e Musical. Esse somatório aqui de Musical, a gente somou tudo que os vendedores da Musical gerou de venda. Tudo que a Itamar gerou de venda, a Dourados a gente não tem, e a Araújo. Detalhe, na Araújo, eu tenho lançamento com o vendedor Leonardo. E quando a gente soma Leonardo, Júnior e Romário, o valor dá 134.945,30. Ou seja, eu tenho 27 mil, quase 28 mil reais que não está classificado. Quando eu somo esses 28 mil, dá esses 162.858,95, tá? Então, qual é o grande problema aí? É porque talvez eu não esteja pagando a comissão para a pessoa correta, ou, enfim, eu não consigo identificar, certo? O que mais? Aí eu tenho isso total por rúbrica, e aí a gente rabiscou uma DRE. O que é uma DRE? Demonstração de resultado baseado lá nos números, né? Naquele somatório. Eu vou abrir aqui, ó, que eu fiz por loja, Araújo, Dourados, Itamar, Musical, e o consolidado, que é o somatório. Ou seja, quando eu somo e jogo aqueles 500 mil que eu não tenho ainda, eu tenho aqui 1.016.104,97. Aqui, confirmando aqui a nossa soma, né? 1.116.104,97. Pelo operacional aqui, é o custo da mercadoria, tudo que eu comprei para revender, na verdade, que eu paguei, né? O variável, que é frete, embalagem, e o imposto pago, ICMS e o simples, tá aqui dentro. Quando eu analiso, eu estou vendo aqui que Araújo sobra 98 mil, na Dourado 146, se eu considerar 500, na Itamar fica negativo, 55.433. Margem de contribuição negativa é o dinheiro que sobrou,
O preço menos o custo, 55.433. Musical, 108 e um consolidado, 297. Ou seja, o meu custo está em torno de 70,68, então cada R$ 100 de venda, 70,68 eu estou gastando para pagar a minha operação. Imposto, frete, embalagem e material de revenda. Né? 58,77 é o produto que eu revendo. Quando eu tenho aqui negativo, eu estou dizendo que eu estou paguei mais do que em tese foi faturado na Itamar. Né? Se a gente analisar, a gente esperava uma venda de talvez aí uns 100, 120 mil do Jorge, só veio 80, né? Isso, efetivamente. E aí, vamos lá. O que é que acontece? O fixo também, conforme foi estabelecido. Então, administrativo da Araújo, quando eu somo tudo, dá 10 mil, 54 da Dourados, porque ela está penalizada, toda a folha foi para Dourados e todas as retiradas também foram computadas na Dourados. O ideal seria a gente ter cada qual com o seu valor específico. Por exemplo, somo aqui na musical, Lucas, Gildácio, Leitão, Fernando, Iris e o outro rapaz que eu não lembro o nome, teria que ter o salário dele aqui e aí fazer uma diluição disso. E também aqui, se eu pegar e dividir por 4, tem mais ou menos quanto é que o Itamar retirou, quanto é o custo do Itamar com todas as lojas. Né? Analisando assim, o Itamar, o Léo, a Lani e a Marla, em tese, eles trabalham para todas as lojas, né? Mas aí a gente aprofunda depois. Então, assim, 98 menos 10, 87, o mesmo raciocínio, 146 menos o fixo, 92. Aqui, como já estava negativo, fica 61. 108 menos 5, 102 da musical. E eu tenho um consolidado 221, 244,20. Se esse número está correto, o que é que está respondendo aqui? Que a cada R$ 100 de venda, o que eu pago tudo, pago o custo da operação, pago o imposto, pago o variável, pago a parte fixa, contador, etc. E sobra 21,77%. Só que aí a gente ainda faz algumas amortizações que tem 270, 770 e 270, e depois era bom detalhar com a Lani para ver o que é isso, que são o quê? Possíveis parcelamentos, possíveis consórcios, pagamento de empréstimo, enfim, quando a gente faz isso, sobra 220, 204,20, que é esse número, é o saldo do caixa, ou seja, quando a gente conta o que tá em dinheiro, o que está lá no banco, é o que é para ter no caixa, tá? Se a gente, o que é que fica aí de lição? A gente tem que melhorar os lançamentos. Aqui na operação, a gente tem que colocar para validar aquela ideia que a gente deu do CD, porque como as vendas a gente já está arrumando uma maneira certa de fazer essa separação, mas do CD ainda não. Ou seja, eu preciso saber o que é que realmente foi comprado e é custo da Araújo, que é custo da Dourados, que é custo da Itamar, não só pela emissão da nota. Eu comprei, mas foi utilizado aonde, né? Então, e assim, uma outra avaliação também é essa daqui, ó, que se eu fosse ter a primeira meta, aqui ele tem, pelo custo que é geral aqui, pelo menos apontado, 76, 683,85. O custo é só o fixo, tá? Quando é que eu pago imposto? Por que o imposto simples, o ICMS, ele não é fixo? Porque, em tese, eu só tenho esse gasto quando eu compro ou vendo, né? O ICMS quando eu compro e o simples quando eu vendo. Então, por isso que a gente não computa imposto no fixo. Então, se fosse para pagar o fixo, que deu 76 mil, mais essa amortização aqui de 1.040, dá 77 mil, eu tinha que faturar somente 265 nas 4 lojas. Só que a gente sabe
que ninguém quer empatar, né? Ou seja, eu pago a operação, o meu custo ficaria proporcional à margem, esse menos esse, o resultado dá zero. Ou seja, para empatar, teria que vender isso. Só que, Ricardo, eu queria tirar aí talvez uns 100 mil reais. Eu coloquei, fiz uma simulação aí de 99.530,50. Ou seja, para ter isso aqui como resultado, teria que vender 608 menos o custo operacional, porque, como eu disse, só tenho venda, toda vida que eu vendo, eu tenho imposto, toda vida que eu vendo, e aí a gente usa aquela proporção que foi aqui apontada. Se a gente analisar, de imposto computado, 10,46. Parte de frete e embalagem, 1,45. Em tese, a cada 100 reais de venda, 70,68, né, a variação. Ou seja, para mim vender 608, 70,68 representa 429.791,30. Esse menos esse dá igual a 178.294,35, que é a margem bruta, o lucro bruto. E aqui eu vou fazer, ele representa 29%, né? 29,32%. O fixo, ele está representando aqui 13% do valor faturado, e aí 12,95, e aí eu teria o lucro, como eu mencionei, para tirar 100 mil, tá? Então, isso daqui é ponto de equilíbrio financeiro, ou seja, eu faturo, pago tudo, pago o custo, pago o imposto, pago o frete, embalagem, pago as despesas fixas e não sobra nada. Isso é ponto de equilíbrio financeiro. Ponto de equilíbrio econômico, eu pago tudo e ainda sobra um dinheirinho. Aqui, como eu disse, 99.530,50. Então, o que é que a gente tem que fazer? Primeira ação é pegar a receita da Dourados, para a gente saber quanto realmente nós temos de receita. Segunda ação, analisar com a menina do caixa para que realmente classifique na pessoa correta. O Léo não é vendedor, acredito que ele não tenha vendido. Então, se eu coloquei lá, apontei para ele, eu deixei de, talvez, comissionar alguém, né? Isso é grave. E analisar as outras empresas, tanto nas vendas como também na questão das compras, né? Colocar para rodar aquela questão do CD, colocar para rodar a questão da distribuição da folha, né? Por empresa, e depois aí a gente ajustar as outras coisas. Valeu? Qualquer coisa você entra em contato e nós vamos continuar, né, apontando e chegando numa DRE mais alinhada.